Entrevista sobre o marcionismo para o canal Teologia e História do Érico. Quem se inscrever no canal O Marcionita ou fazer um comentário vai ganhar grátis um PDF da Bíblia Marcionita. Boa tarde, meus amigos do canal Teologia e História. Bem-vindos mais uma vez ao canal. Obrigado por estarem aqui hoje ao vivo, nos acompanhando, nos assistindo. Hoje nós temos um convidado, um amigo, eu gosto muito dele, é um cara muito gente boa, que é o Edson O Marcionita, do canal O Marcionita. Não sei se vocês já se inscreveram no canal do Edson, do Marcionita. O canal dele é O Marcionita, né? E lá vocês vão entender o porquê que ele é conhecido como Edson Marcionita. Eu deixei o link na descrição do canal do Edson. É só vocês clicar lá que vocês vão sair no canal do Edson para vocês entenderem melhor o pensamento dele, tá? E sem muitas delongas, bora para mais uma live, só que somente depois da nossa vinheta. Teologia e História, com Érico Lucena. Bem-vindo, meu amigo Edson. Muito obrigado, Estamos ao vivo. Muito obrigado pela oportunidade. Estou muito contente, feliz, né, de poder, né, nesses momentos, né, nesses minutos, passar um pouquinho do que é ser um marcionita. Muito obrigado, Érico. De nada. E alô a todos que estão nos ouvindo aí. Então, bem-vindo aí, Jonas Macabeus. Obrigado por sempre estar aí nos acompanhando. Compartilhe o link aí, Jonas, para entrar mais gente aí na live. E, Edson, para a galera te conhecer, porque tem muita gente aqui que de repente possa não te conhecer, faz uma apresentação aí, fala quem é você para a galera. Bom, o meu nome é Edson Gomes, eu moro aqui em Piruíbe, litoral sul. Eu fui por 20 anos pastor de uma igreja unicista, né? A Igreja Pentecostal Unidas do Brasil, com sede nos Estados Unidos, né? Por 20 anos. Depois eu comecei a ler chegou até mim um livro, Jeová, o Falso Deus, do pastor Olavo, né? E realmente dei uma lida e me assustei com aquele livro. Tanto me assustei que eu precisei ir até ao encontro desse pastor Olavo para lhe fazer algumas perguntas diretas, né? Então, esse livro, a síntese desse livro é provando a antítese do Deus do Velho Testamento com Deus do Novo. Ok. Ele não acredita, o pastor Olavo não acreditava que o Deus do Velho Testamento era o mesmo que o Novo. Despertou alguma coisa dentro de mim, tudo bem. Nisso eu comecei a postar um material sobre isso. Aí um senhor americano ele me convidou a pertencer ao grupo, né, americano, né, os marcionitas cristãos, tem sede lá nos Estados Unidos. Eu fiquei conhecendo algum pessoal do grupo que era marcionita. Eu não sabia o que era ser marcionita. Bom, eu vim de pastor evangélico, né, unicista, depois eu li aquele livro, Jeová, o Falso Deus, aí me apresentaram o Márcio, lá, o pessoal americano. Mas quem que é Márcio? Eu demorei um tempo, fiquei estudando, fiz um monte de perguntas, o pessoal muito educado, respondendo, né, as minhas perguntas. Bom, em suma, o que é Márcio? Márcio de Sinop foi o autor, isso aí você pode procurar no Google, né? Você pode dar um Google, né? Como todo mundo fala. Vai na Wikipédia, né? Bom, a Wikipédia a gente sabe que é fraquíssimo, mas é o material que a gente tem, né? Põe lá Márcio de Sinop, você vai ver que Márcio de Sinop, ele foi o autor da primeira Bíblia que ficou por mais de 100 anos entre os irmãos primitivos. A Wikipédia não fala isso, mas eu sei que Márcio de Sinop, ele foi um bispo da maior igreja daquela época, a Igreja de Alexandria. Nós todos sabemos que uma igreja do porte de Alexandria, que era a maior igreja da época, servia Oi.
Perdão, é que eu estava dando um clique aqui. É que apareceu bateria fraca. Então, ou seja, o pastor de uma igreja como Alexandria seria o bispo daquela época, porque todos os demais bispos das igrejas menores eram submissos ao bispo de uma igreja maior. Então, ele é como se fosse um papa. O bispado dele é de 142 a 152 da nossa era cristã. Ok. Nesse intervalo de 142 a 152, ele confeccionou a primeira Bíblia. A Bíblia que tinha as 10 cartas autênticas de Paulo. Deixa eu voltar um pouco para a história. Ele era filho do bispo de Sinop. Não sei se vocês sabem, o bispado passava de pai para filho. Então, ele já estava prometido a ser um bispo. Mas, enquanto ele não era, o pai dele estava em vigor, como eles tinham muito dinheiro, ele era dono de navios, de barcos, né? Então, o que acontece? Ele teve à disposição o dinheiro também para ir lá nas igrejas onde Paulo fundou e pegar cópias autênticas das cartas de Paulo. Ele assim o fez. Ele pegou, foi em todas as cidades, Éfeso, Corinto, né? E assim por diante, e pegou as cópias lá, né? A cópia da Bíblia, perdão, das cartas enviadas por ele às igrejas. Compilou e também pegou um evangelho do Senhor que circulava e fez o seu cânon. Então, ele é o autor da primeira Bíblia. Tem americanos que dizem que ele é o pai do Novo Testamento. É ele, realmente, que deu uma ideia de se ajuntar tudo que tem num só livro, né? Então, em 144, mais ou menos, ele fez o seu cânon. Bom, ele tinha conhecimento? Tinha. Era filho de bispo e começou o seu bispado. Ele tinha o know-how? Tinha. Tinha logística? Tinha, né? Ele tinha barcos à sua disposição. Ele tinha dinheiro, que é o principal? Tinha. O seu pai era rico. Então, ele fez o primeiro cânon, né? E foi o cânon por mais de 100 anos entre os primitivos. A Igreja Católica fala sobre isso? Não, nada. Eles colocaram e lamearam, né, Márcio, jogaram ele dentro de uma vala e colocaram terra em cima. A história de Márcio era totalmente obscura. Principalmente aqui no Brasil. Nós não temos material nenhum sobre Márcio, tá? O que nós temos, da onde que vem dos Estados Unidos, onde é lá material acadêmico. Aqui, o máximo que todo mundo fala, não conhece Márcio. O registro que eles têm de Márcio é da Wikipédia. E a Wikipédia, o que fala lá? Bom, ele é um retalhador da Bíblia, ele profanou uma virgem, e fala aquela famosa frase, né, de Policarpo. Policarpo chama de primogênito de Satanás. De Satanás. Exatamente. Exatamente. Deixa eu... E Policarpo nomeia ele, né? Mas, veja bem, tudo que Márcio tinha em sua defesa, que era a antítese, que era a Bíblia marcionita, que eram escritos que tinha na biblioteca de Alexandria, foram totalmente queimados. Hoje o que a gente tem é coisa superficial, totalmente superficial. Entendeu? Então, o que nós temos aí é o que a patrística quis que ficasse, porque a Bíblia marcionista original foi queimada, a antítese de Márcio foi queimada, a biblioteca de Alexandria foi queimada. Então, todo o material gnóstico foi proibido. Eles queimaram. Mas sempre eles deixam, né, um fio solto, 1 ou 2 ou 3 ou 4 fios soltos. E é desse fio solto que a gente realmente consegue desvendar o mistério. Só para encerrar um pouco essa parte, e a parte da apresentação é um pouco grande, né? Eu queria mostrar para vocês, né, se o Érico me permite, né? Essa daqui é... A primeira Bíblia. É a reconstrução da primeira Bíblia. E quem fez a primeira Bíblia?
Só Márcio pode reivindicar em ser o autor da primeira Bíblia. Porque a Bíblia que nós temos foi feita por Atanásio em 367. Essa daqui está entre 120 e 144. E como é que a gente reconstrói essa Bíblia? Como é que a gente faz? A gente tem, graças ao bom Deus, né? Nós temos um trabalho de Tertuliano contra Márcio. Ele fez 5 livros contra Márcio. E lá, o que ele tem nas mãos dele para se contrapor a Márcio? O que ele tem? Ele tem uma Bíblia marcionita, porque a Bíblia marcionita rodava entre eles. Era o único material religioso que eles tinham. Então, depois do ano 200, Márcio ele morreu no ano 160, perdão. Depois que Márcio morreu, vamos, então, esses bispos aí, invejosos, vamos, então... Oi, Érico, perdão, cara. Caiu, né? Acontece. Então, deixa eu falar, é que nem eu falei, a primeira que eu faço, eu peço perdão a todo mundo. Voltou mudo. Hã? Ah, não, desculpa, voltou mudo, não. É eu que estou com o meu notebook. É eu que estou com o meu notebook mudo aqui. Pronto, tá certo. Então, cara, eu já perdi. Desculpa você, desculpa todo mundo, é a primeira vez, né? Mas tudo tem que ter uma primeira vez, né? Desculpa, né? Então, só para finalizar, então, essa Bíblia aqui de Márcio, né? Tertuliano, ele tinha a Bíblia marcionita. Ele tinha a Bíblia marcionita na mão, ele não tinha outra coisa. Todo mundo fala, tem 600 mil manuscritos. Pô, mas qual manuscrito tem as 10 cartas de Paulo? Existe algum? Não existe. Da onde que eles chupinharam as cartas de Paulo? Da Bíblia marcionita. Né? Não tem outro lugar, não tem algum manuscrito aí, pode ter algum PhD em teologia, né? Alguém aí, algum teólogo que vem falar que existe um manuscrito da onde que eles tiraram as 10 cartas de Paulo. Não teve, foi da Bíblia marcionita. Estava facinho, tudo ajeitadinho. O que eles fizeram? Chupinharam a Bíblia marcionita. Então, Tertuliano escreveu, né? 5 livros contra Márcio. E, então, é isso. Nesses 5 livros, ele cita os versículos lá, né? Ele fala, por exemplo, vou te dar um exemplo, Gálatas 4:4. Nessa Bíblia está escrito assim: Deus enviou seu filho, nascido por mulher e sob a lei. Pô, dá a entender que realmente é isso mesmo. Ele nasceu de a Virgem Maria e nasceu sob a lei. Ok. Mas veja bem, se Tertuliano estava contra Márcio lá, se esse versículo existisse como eu estou falando hoje, seria um pratão cheio para ele. Pô, ele colocaria isso aí em letras garrafais. Mas não, ele replicou esse versículo dizendo, Deus enviou seu filho. Então, o nascido de mulheres sobre a lei, isso aí foi colocado na nossa Bíblia, hoje, essa Bíblia atual que nós temos, pelos teólogos e padres católicos. Infelizmente, eu não quero ofender ninguém, pô, mas infelizmente essa Bíblia, depois do Concílio de Nicéia, virou uma coxa de retalhos. Os 3 sinótipos que a gente tem, né? Mateus, Marcos e Lucas, consta na lista de Bispo de Irineu de León. Foi ele que trouxe esses livros. E ele nunca disse qual a origem desses livros. Eu acredito que ele simulou esses livros aí, adulterou e colocou na sua lista. E a partir de ele ter colocado na sua lista, depois, no cânon muratoriano também, foi colocado essa lista dos 3 sinótipos, mas na Bíblia marcionita não tem, na primeira Bíblia não tem os sinótipos, não tem o Evangelho de João, só tem o Evangelho do Senhor, né? E as 10 cartas de Paulo. Bom, é mais ou menos isso, uma pincelada aí. E nós temos hoje, né, a reconstrução da Bíblia marcionita, tá? Uma pergunta, Edson, essa Bíblia marcionita,
Você disponibiliza ela para quem? Bom, como eu tenho hoje poucos volumes, eu devo ter uns 40 volumes. Atualmente, estou disponibilizando para os mais interessados, aquele que realmente quer estudar, sentiu alguma coisa de interessante no que a gente vai falar, não tem problema nenhum. E ela custa, eu vou falar o valor, tá? Ela custa R$ 70, mais o frete da 82, frete. Esse valor é para todo o Brasil. E eu também tenho um PDF, né, que eu vou disponibilizar, né, não de graça, mas um valor bem irrisório aí, por R$ 10 eu posso disponibilizar o PDF, né? Então é só procurar eu aí e sem problema nenhum. Você não tem dinheiro, depois você paga, a gente tem que confiar. Se você sentiu e quer essa Bíblia aí, ó, entra em contato comigo, tá? É um trabalho. Eu não sou o Bambambam. Quem sou eu? Eu sou eu sou um irmão marcionita. Os cabeças de frente, né, são Adrian Kozat e Daniel Mar, né? Então, esses caras são o cabeça. Mas você é o cabeça, você é o cabeça que realmente pegou. Eu simplesmente adaptei ao português, tá? Claro. Mas quem fez esse trabalho de pesquisa, eu não tenho essa capacidade. Mas quem fez esse trabalho de pesquisa foi o Adrian Kozat, né? Ele está há 20 anos estudando isso. E ele tinha parado, mas incentivei, né? Enquanto isso, a gente estava fazendo, quase terminando, os Estados Unidos fez a sua Bíblia também. Só que a Bíblia dos Estados Unidos, ela é inferior à nossa, né? Já tem comentários no nosso grupo americano, é inferior. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho, Edson, porque tem uma galera que chegou aqui que está interagindo bem com a gente. Ó, tá aqui o Jocélio Santos, né? Bem-vindo, Jocélio. O professor Kleber Guedes, bem-vindo, professor Kleber Guedes. Eugnostos, bem-vindo aí, Eugnostos, obrigado por estar assistindo a live. E eles já fizeram algumas perguntas. Eu ia fazer pergunta, mas eu vou deixar para fazer as perguntas deles aqui, para você responder. Primeiro, vamos ver o professor Kleber aqui. Quantos e quais eram os livros da Bíblia de Márcio? Ok, eram 10. 10 cartas de Paulo. São essas cartas que a gente conhece, menos as 3 pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, e sem essa provável livro, essa carta aos Hebreus. Então, são 10 cartas de Paulo e um evangelho intitulado Evangelho do Senhor, que ele é bem parecido com o Evangelho de Lucas, e vou dizer aqui, chupinharam o Evangelho do Senhor, colocaram a natividade no Evangelho do Senhor e agregaram a ressurreição em carne de Isocrestos e colocaram o nome Evangelho de Lucas. Então, eles adulteraram o Evangelho do Senhor e colocaram o nome de Evangelho de Lucas. Bom, respondendo, tem 11 livros só, tá? Não tem o Velho Testamento. Então, o Evangelho de Lucas é o Evangelho do Senhor adulterado. Exatamente. E eu consigo provar isso. Você quer que eu fale rapidinho? Não, vamos ver que esse daí vai dar pano para manga. Eu acho melhor a gente deixar isso para outra live. A gente vai marcar outra live para bater outro papo aqui. Legal. E a gente vai falar só sobre o Evangelho de Lucas, por que o Evangelho de Lucas ele é o Evangelho adulterado. Ó, vamos ver aqui outro assunto aqui. Ó. Em pleno século XXI, por que marcionismo? Ok. Veja bem, em outras oportunidades, a gente não tinha o material necessário.
a Igreja Católica ela venceu a guerra contra o marcionismo e o gnosticismo. Tá? Quem vence a guerra conta a história do jeito que quer. Né? Então, se nós temos hoje, por exemplo, 6.000 manuscritos, é porque a patrística quis que ficasse, o restante eles queimou tudo. O material que não fosse alinhado ao pensamento deles foi tudo queimado. Tá? Então, o que a internet nos ajudou? Primeiro, que hoje nós podemos ter os 5 livros de Tertuliano à mão, nós podemos ter o Panarião de Epifânio de Salamina à mão, tá? Nós não precisamos ir lá nos porões do Vaticano, nós temos ele à mão, né? Então, aí nós conseguimos o quê? Reconstruir a Bíblia. Por quê? Pô, essa Bíblia que nós temos aqui, vamos pensar um pouco, ela tem... ela dá vazão para mais de 50.000 denominações, pô. É brincadeira, cada um diz que tem a verdade e diz a minha é verdadeira e a sua é falsa. Eu tenho o Espírito Santo e você não tem. Ao passo que Paulo diz, cada um tem o mesmo parecer e o mesmo entendimento. Para ter o mesmo parecer e o mesmo entendimento, tem que ter um padrão igual. E qual é o padrão igual? É a Bíblia marcionita. Agora, essa Bíblia, do jeito que está, que tem o Velho Testamento, tem o Novo, e tem essas alterações, pô, tem 50.000 denominações. E se eu e você quiser montar uma denominação hoje, eu monto, com base bíblica, diferente de todas que estão aí. Então, para você ter o padrão, você tem que ter uma Bíblia verdadeira. E a Bíblia verdadeira, no meu ponto de vista, é a Bíblia feita por Márcio. Ok? Claro. Ó, vamos ver outra pergunta aqui, então. Quais as evidências acadêmicas que foram adulteradas? E quem, quando foi adulterada, né? Quais as evidências acadêmicas que você tem para falar, né, que o Evangelho de Lucas foi adulterado? Eu acho que é isso que ele deve estar perguntando. Bom, eu vou falar das adulterações que tem na Bíblia marcionita. São as 10 cartas de Paulo e o Evangelho do Senhor. Tá? Esse Evangelho do Senhor está replicado na íntegra no Panarião de Salaminas e também nas cartas, nos 5 livros de Tertuliano. Está lá, replicada. Porque ele pegou lá e ele replicou o Evangelho do Senhor na íntegra. Então, se você colocar na sua mão o Evangelho do Senhor e colocou as cartas do jeito que está replicado, compara com essas aí que estão aí. Compara com essas. Você vai ver todo o enxerto católico que tem. Eu dei um exemplo aqui, bastante clássico. Gálatas 4:4, né? Deus enviou seu filho, nascido de mulher sobre a lei. Assim está nessa Bíblia. Porém, na Bíblia marcionita, está só Deus enviou seu filho. Poxa, se tivesse nascido de mulher sobre a lei, Tertuliano ia fazer uma graça com esse versículo. Pô, se todas as cartas, os livros de Tertuliano, é para se contrapor a Márcio, se esse versículo existisse do jeito que está, Gálatas 4:4, ele teria dado risada de Márcio. Mas não, ele replicou a verdade. Deus enviou o seu filho. Só isso, o nascido. Bom, essas são as evidências que a gente tem de adultério, né? E outra coisa, o Evangelho do Senhor, ele começa assim, Deus, no tempo de Tibério César, tal, Isocrestos desce do céu e começa a pregar em Cafarnaum. Então, isso daí, desceu do céu e começou a pregar em Cafarnaum. Ok, isso é verdade. Isocrestos disse, eu desci do céu. Por que inventar um nascimento virginal? Eu desci do céu. Crestos disse... Desculpa. Olha, é porque tem uma galera aqui que já se interessou na Bíblia marcionita aqui, ó. Passe aí o link para comprar o PDF, estou verificando uma amostra grátis, é muito interessante. Olha, gente, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, no final do vídeo, que é o link do meu WhatsApp lá, do grupo Teologia e História.
tá? Para vocês fazerem parte também do grupo do Teologia e História lá no WhatsApp. E lá está o Edson, meu amigo marcionita. Vocês vão entrar e vocês vão falar, olha, Edson, eu estava lá na live, eu vi o vídeo que você estava lá conversando com o Érico, e eu tô interessado em ler essa primeira Bíblia, que foi a Bíblia marcionita. Aí, aqui, cara, é informal, tá? Mas o Edson é um cara legal, ele não vai te passar a perna. Ele vai te mandar o Pix dele, você vai mandar R$10 lá na conta dele e ele vai te mandar o PDF para você ler no privado dele, no teu privado, entendeu? Aí você vai poder ter acesso a essa primeira Bíblia marcionita, né? E se você quiser ela impressa, mostra aí de novo, o Edson, a Bíblia. Se você quiser ela impressa, do jeito que está ali, ó, a primeira Bíblia, que é a Bíblia marcionita, você vai pegar o contato do Edson, você vai pagar, mandar o Pix do valor da Bíblia, e aí ele vai te enviar pelo correio essa Bíblia que você está vendo aí, tá? Ele está começando agora com esse projeto aí, que ele tem 40 volumes dessa Bíblia para vender, entendeu? Então, aí só tem 40. As primeiras 40 pessoas que estiverem interessadas em conhecer realmente como era a Bíblia marcionita, que ele reconstruiu a partir das fontes que nós temos, que é Tertuliano, né? Ele vai disponibilizar para vocês, ele vai estar enviando aí pelo correio para vocês, tá? Vamos ver aqui a outra pergunta. Edson, estou verificando uma amostra grátis, é muito interessante. Onde tem escrito não atestado, o que significa? Ok. Não atestado é que não está nem em Tertuliano, tá? E nem no Panarion de Salaminas. E não adianta a gente ficar inventando coisa, né? É melhor dizer a verdade que não tem, e cada um tire essa conclusão, tá bom? Do que eu inventar, né, história, né? Então, não atestado não tem referência nem Panarion no Epifânio de Panarion de Salaminas e nem nos 5 livros de Tertuliano, tá? Agora eu fiquei com uma dúvida. Então, aonde está escrito não atestado, é uma reconstrução? Não, exatamente. Isso. Mas é uma reconstrução feita por quem? Quem reconstruiu isso aí? Possivelmente, porque não se alinha ao marcionismo, possivelmente foi depois do Concílio de Nicéia por ou teólogos, ou bispos, ou padres católicos. Porque você sabe que essa Bíblia que nós temos hoje, ela foi se adaptando às perguntas para poder responder. Então, se eles têm o poder da caneta, eles foram, conforme vinham as perguntas que eles não estava lá escrito, eles promoviam um acréscimo para tentar responder aquela pergunta, né? Para tentar responder aquela pergunta. Entendi. Olha, bom, se tiver mais pergunta, tudo bem. É que o tempo é meio curto, né? Peraí, vamos ver aqui. Quem mais tem pergunta? A gente já está em 30 minutos de live e o pessoal está com muitas dúvidas, cara. Aqui, ó. Sandra, já expliquei, tá? Sobre a Bíblia maçonita, cadê? Bem-vindo, viu, Sandro? Obrigado por estar assistindo aí a live. David, Márcia não considerava o Espírito Santo, então? Ok, boa pergunta. Ok. Nas cartas autênticas de Paulo não tem o Espírito Santo, tá? Paulo só conhece o Pai e o Filho. 1 Coríntios 8,4 diz assim: mesmo que hajam anjos nos céus que se consideram deuses, que é o caso de todos os anjos do Velho Testamento, aqueles que se consideram deuses, para nós só temos o Pai e Isocrestos a quem enviou. Isso foi Paulo que falou. Iso também disse a mesma coisa. A vida eterna é essa, que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Isocrestos a quem enviou, 2 pessoas. Bom, nessa Bíblia está cheio do Espírito Santo, até nas cartas de Paulo tem alguma palavra sobre o Espírito Santo. Ok, isso aí foi colocado depois do ano 200, que Tertuliano inventou a Trindade.
a Trindade é uma invenção católica. Cressos nunca disse sobre o Espírito Santo. Ele nunca disse nada sobre isso. Ele fala do seu pai e ele. Ele falou, não recebo o testemunho de homem, eu não recebo o testemunho de João Batista. Quem me dá o testemunho é o meu pai, ao qual, que é o Deus verdadeiro, ao qual vocês não conheceis. Então, Isocresto, ele veio trazer uma mensagem de um Deus que não está no Velho Testamento. É um ser que, como se diz, é um Deus estranho, um Deus incognoscível, um Deus totalmente estranho. É que Paulo falou, o mistério de Crestos foi escondido até dos arcontes que criaram os céus e a terra. Nem esses seres que criaram a matéria sabiam do mistério de Crestos. Quando ouviu esse ser descer, eles não sabiam quem é esse ser. Poxa, eles não sabiam, eles ficaram totalmente perdidos, né? João Batista pensava, entre aspas, que ele era o Messias de Israel, mas depois, vendo o seu ministério de cura, de pregar aos pobres, isso, aquilo, ele mandou 2 dos seus discípulos dizer se ele era o escolhido ou não. E o que Crestos fez? Falou, não, eu sou o Messias? Não, senhor. Ele falou, vai lá e fala para Pedro, para Batista, tudo que você está vendo, está ouvindo. Os cegos estão enxergando. O evangelho é dado aos pobres. Eu curo os leprosos. Vai lá. E fala para ele uma coisa, ai daqueles que se escandalizarem em mim. Então, esse não era um ministério do Messias de Israel. O Messias de Israel, todos nós sabemos que o ministério dele é o que está... Érico, preste atenção, quando nós vamos falar de Lucas, Evangelho de Lucas. Capítulo 1, versículo 75 em diante, tem um fulano de tal que pega Jesus nas mãos assim e começa a profetizar pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, o tal de Zacarias. A profecia que ele disse sobre aquele menino, nenhuma se cumpriu. Pô, mas que Espírito Santo é esse? Nenhuma delas se cumpriu. Porque é enxerto católico. Entendi. Nenhuma delas se cumpriu. Pode ir lá. Quando, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 75 em diante, você vai ver, e ele cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Nenhuma daquelas profecias se cumpriu. Então, esse Espírito Santo, com todo respeito a todo mundo, né, que já impuseram na nossa mente que se blasfemar contra ele não terá perdão, nem nesse mundo, nem no vindouro, então colocaram um cabresto, né, na nossa mente. Você não pode protestar contra o Espírito Santo. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, rapidinho. Olha, gente, eu quero falar uma coisa aqui. Eu conheço o Edson já há um bom tempo. Ele sabe que eu discordo dele de muitas coisas, mas eu respeito ele como pessoa, como uma pessoa pensante, e ele me respeita. Nós somos amigos já faz um tempo, a gente sempre conversou. Ele é um cara muito respeitador, gente boa, por isso que eu gosto dele também. E ele é inteligente, ele pode estar no caminho dele lá, que às vezes a gente pode discordar, mas ele é uma pessoa que, se você souber falar com ele com educação, ele vai falar com você sobre esse assunto educadamente, tá, gente? Então, é por isso que ele está aqui no meu canal, pela ética, pelo respeito que eu sempre vi ele ter com as pessoas, mesmo ele discordando de algumas coisas. Então, olha só, vamos continuar com as perguntas aqui. Essa pergunta eu quero dar uma apimentada também dela. Jesus desceu com corpo físico ou não? Eu não sei se você lembra que a gente já debateu um pouquinho em outros grupos, e eu botava para você uma citação do livro O Cânon das Escrituras, de F.F. Bruce, que é um livro muito reconhecido aqui na academia. O pessoal gosta muito desse livro, cita muito esse livro, porque F.F. Bruce ele é um doutor no assunto, ele conhece muito do assunto, né? E eu vou te fazer 2 perguntas com relação ao livro de F.F. Bruce, de coisas que ele fala no seu livro. Não, vou fazer 3 perguntas de coisas que F.F. Bruce fala no seu livro. A primeira coisa que ele fala no livro dele é que a Bíblia de Márcio começa
justamente dizendo que Jesus ele desceu do céu, ali no Jordão, e que ali ele é batizado e começa a pregar. Não é isso? Isso, assim começa a Bíblia de Márcio. Né? Não. Veja bem, a Bíblia de Márcio começa assim, ó. No ano de Tibério César, Jesus desceu do céu e começou a pregar em Cafarnaum. Isso, desculpa, eu errei. Batismo de Jesus, Isocrates não foi batizado por ninguém, não. Na realidade, o que o F.F. Bruce, agora eu lembrei, desculpa, o que o F.F. Bruce diz é que ele desceu do céu, já adulto, né? Ele já desceu do céu, já adulto, ele não nasceu nem nada disso, ele já nasceu, já desceu do céu ali como se fosse uma pessoa adulta. Né? O que você tem a falar sobre isso aí? É isso mesmo. Era um corpo físico? Não. Não. Acontece o seguinte, ó, o que Paulo falou. Mesmo sendo em forma de Deus, ele não teve usurpação ser igual a Deus. Antes, ele aniquilou a si mesmo, tomou a forma de um homem, né? E se tornou semelhante aos homens. Bom, a palavra-chave se tornou semelhante. Tertuliano, no seu livro, ele tem um embate com Márcio, ele quer que esse semelhante aos homens seja entendido como ele se tornou humano. Não, ele não se tornou humano. Se Cristo é espírito, né? Ora, o Senhor é espírito. Só há um espírito, diz Paulo. E Cristo diz carne é carne, espírito é espírito. Um espírito não pode se transformar em carne, né? Vamos partir dessa premissa. O que acontece? Ele desce. Quando ele entra nos nossos portões aqui da Terra, ele passou por diversos portões aí no universo, mas não é o motivo da nossa resposta. Quando ele entra aqui na Terra, ele coloca em si a aparência humana. Se você olhar na transfiguração, quando ele tira essa aparência humana, o que tem dentro dele? Só luz. Então, ele se vestiu como um véu, como um invólucro, né? Humano. Aquele invólucro humano parecia como humano, mas dentro dele só é luz, ele não tem nada. Só que esse corpo que ele tem eu vou dizer, de uma tecnologia super avançada, que ora ele fica sólido, você pode tocar, e ora ele fica insólido, em material. Quando ele quer, ele passa no meio das pessoas. Em Lucas 4, em São João 8,59, o que ele faz? Ele se torna invisível. Né? Ele levita. Ele anda sobre os mares. Ele não está regido pelas leis da química e da física da matéria. Então, ele tem um corpo fluídico, parecido com o humano. Em Atos de João, foi traduzido por Bart Ehrman, diz assim, que os seus pés não tocavam o solo, ele não piscava os olhos. E tem outro manuscrito egípcio que diz que ele trocava a cor da sua pele. Ora, ele aparecia como um branco, ora, ele aparecia como um negro, ou não sei que cor. E no Evangelho de Judas, que está à nossa disposição aí, ele diz que ora ele aparecia como um homem e ora aparecia como uma criança. Então, ele é um ser que desceu do céu com aparência humana, mas ele não é humano. E ele não foi batizado por João Batista, não. Não existe, pelo menos nos escritos, até da Nag Hammadi, que ele foi batizado por João Batista. Ele desceu do céu. Foi um erro meu essa pergunta aí, desculpa, que deu um branco. Porque esse livro do F.F. Bruce eu já li faz um tempo. Aí eu misturei as coisas, mas o livro diz que ele tinha descido do céu como um adulto, né? E que dali começou o ministério de Cristo, de Jesus Cristo, né? Outra pergunta que eu tenho sobre essa questão, eu tenho vários livros, esse do F.F. Bruce, eu não tenho ele aqui, eu ainda vou comprá-lo. Eu tenho esse aqui, ó, do Bart Ehrman,
Bart Ehrman, Cristianismo Perdido, tá vendo? E esse livro aqui, eles entram em um desacordo com vários outros livros. Tem livros que dizem que Marcion ele era um gnóstico, né? E o Bart Ehrman, ele diz que Marcion ele não poderia ser chamado de gnóstico. Ele, na realidade, ele sofreu influências gnósticas. Ele era influenciado pelo gnosticismo, mas ele não era do todo gnosticismo, né? E tem muitas pessoas, quando você começa a pesquisar um pouco sobre essa questão de Marcion aí de Sinope, você vê algumas divergências. Alguns dizem que ele era agnóstico, outros dizem que não, outros dizem que ele poderia ser, que tinha influência. O que você pode falar sobre isso aí? Bom, a palavra gnóstico é uma palavra bastante atual, né? Naquela época era chamado de místico, né? Então você podia ser gnóstico, gnóstico judeu, como gnóstico cristão. Você podia estar numa igreja cristã, mas ser um gnóstico. Você podia ter um pensamento gnóstico, não tinha problema nenhum. Né? Eu acredito piamente que Márcio ele era docético. Docético é acreditar, ele acreditava. O que em síntese é o docetismo? Parece ser, mas não é. Márcio chamava Isocrates de fantasma. Então, ele parecia ser um homem, mas, na realidade, ele não é um homem. Tá? Agora, essa divergência do gnosticismo e do marcionismo, que muita gente... Não, Márcio não era gnóstico, porque todas as cartas de Paulo é baseado na fé. O gnosticismo parece que é na sabedoria. Mas existem várias escolas gnósticas. Quando você está falando, ele não é gnóstico, você está enquadrando ele talvez nas 12 escolas gnósticas, porque eu enquadro ele no gnosticismo de Valentim, né? Há 4 livros na Nag Hammadi, o Tratado Tripartito, Apocalipse de Pedro, né? E mais 2 aí que eu não me lembro agora, eles são de Valentim, se alinham justamente a isso. Que ele... eu estava lendo ontem, Valentim. Foi feito um corpo para ele. Porque, na realidade, o Crestos mesmo... eu vou falar aqui uma linguagem que todo mundo vai entender, mas não é isso, mas é uma definição para vocês entenderem. Ele é um super, hiper anjo. Ele é um super. Ele é um ser criador. Ele é um Êon superior, tá? Ele é um super, nada que você possa... E ele teve, né, o seu cônjuge, que é Sofia, ela foi expulsa. No que ela foi expulsa, ela criou a matéria, que foi um erro, sem o seu cônjuge. Crestos, ele não poderia vir na Terra, porque ele é um hiper, super... Vamos dizer assim, um anjo, vai? Se ele vier na Terra, que a Terra explode. Tá? Então, o que ele fez? Como é que a gente faz? A gente manda uma projeção de si mesmo na Terra. E foi isso. Foi criado um corpo, foi criada uma projeção lá me fala de Valentim, lá no Predor, e enviado ela como Salvador. Vixe, você falou muita coisa aqui agora que dá pano para manga. Se a gente for falar sobre cada uma dessas coisas que você falou, a nossa live só vai acabar 10 horas da noite. Então, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Ó, esse livro aqui, eu estou lendo ele, né, ele tem umas ideias muito interessantes, inclusive muito parecidas com algumas coisas que você falou agora. Mas eu não vou falar sobre ele. A gente vai marcar, eu estou gostando do nosso bate-papo, só que eu não posso ficar hoje me estender muito, eu posso ficar no máximo 1 hora. Quando você quiser terminar, sem problema nenhum, acho que eu já... Não, eu posso ficar no máximo 1 hora. Você entendido aí, está muito ótimo para mim. Eu posso ficar no máximo 1 hora. A gente já está 47 minutos, então dá para a gente continuar fazendo umas perguntas. Deixa eu só ver o que o povo está perguntando aqui, para a gente interagir com
Eu posso dar uma novidade aí? Se alguém entrar no meu privado e falar que ouviu a nossa live aí, eu vou mandar o PDF de graça, não precisa pagar nada. Não. Ó, Tá bom, tá vendo, galera? Olha só. Eu vou deixar na descrição aqui Se quiser o meu número do WhatsApp aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do meu grupo do WhatsApp, tá? Quem chegar lá no meu grupo do WhatsApp e falar assim, olha, eu vi a live com o Edson Marcionita, eu quero o PDF que ele falou que ia me dar de graça. Ele vai estar lá vendo você falar isso, porque ele faz parte do meu grupo, e aí ele vai entrar no teu PV e ele vai disponibilizar o PDF da Bíblia Marcionita de graça, para você poder estar lendo essa Bíblia na casa de vocês, tá bem, gente? Ok, prometido, hein? Ó, vamos fazer o seguinte aqui, ver umas perguntas que eu achei interessantes. Essa Bíblia é em grego? Não, é em português. Mas as fontes, né? Essa versão marcionita é baseada em qual manuscrito grego? Ela é uma Bíblia traduzida dos manuscritos gregos? Não, senhor, não. Ela é traduzida dos 5 livros de Tertuliano, que está em latim, tá? E também no Pananion de Salaminas. Nós não temos nenhum manuscrito. Não existe manuscrito que tenha as cartas de Paulo autênticas. Eu posso disponibilizar, viu, Érico? Colocar um adendo. Hoje, a Igreja Católica já admite, tá? Tem um manuscrito lá no site do Vaticano que diz que as 10 cartas autênticas foram tiradas da Bíblia Marcionita. Eu posso disponibilizar aí, tá? Então, não tem manuscrito grego, né? Não tem manuscrito grego, porque ela foi tirada da Bíblia Marcionita. E se a Bíblia Marcionita, no seu original, foi escrita em grego, eu acho que sim, todos os seus exemplares foram queimados. Então, toda a reconstrução foi baseada nos 5 livros de Tertuliano, que está no original em latim, e no Pananion de Epifânio de Salaminas, tá? Então, é isso. Nós não temos nenhum manuscrito que fale as cartas original de Paulo. Tanto é que a Igreja Católica ela chupinhou, essa é a palavra correta, chupinhou da Bíblia Marcionita as 10 cartas de Paulo aí que tem, menos as pastorais em hebreu, ela chupinhou, mas ela não foi fidedigna, o colo e copia. Eles pegaram e colocaram adendros, interpolações, para que a sua denominação judaica cristã prosseguisse nas cartas de Paulo. Né? Paulo, ele rompeu com as leis e rompeu com Deus das leis. Agora, segundo a Igreja Católica e segundo as interpolações, principalmente nas cartas de Paulo e o de Atos, ele é assim, ó, assim, com a patrística. Ele é um católico. Se você lê Atos dos Apóstolos, Paulo é católico. E é isso a questão da patrística. Ó, vamos ver aqui mais um comentário. Antes, deixa eu saudar aqui o Jean de Oliveira. Obrigado, Jean, por estar nos acompanhando. Ele está aí nos desejando a paz de Jesucristo Cristo. Né? Olha só, aqui também temos outra pergunta, tá? Que essa daqui, para fechar, a última pergunta, é uma pergunta polêmica, é uma pergunta legal. Eu já sei mais ou menos o que ele vai falar, porque eu já converso com o Edson há bastante tempo. David Marques perguntou o seguinte: de acordo com Marcião, Moisés ou Abraão nunca viram Deus revelado por Jesus. Javé seria um outro Deus, então? De acordo com Márcio, Moisés ou Abraão nunca viram Deus revelado por Jesus. Bom, Jeová seria um outro Deus, então? Sim. Tá? A teoria de Márcio é que existem 2 deuses, o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo. O Deus do Velho Testamento é o Deus criador, e o Deus do Novo, apresentado por Isocresto, é o Deus bom.
Veja bem o que Crestos disse. Ninguém conhece... Olha, isso aqui é importante, o pessoal passa batido. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou somente a quem o Filho quiser revelar. Se ninguém conhece, é ninguém. Aí está incluído o anjo, está incluído profeta do Velho Testamento, está incluído todo mundo, né? Está incluído até esses anjos aí, né? Jeová e seus anjos. Então, era um grande mistério. Ninguém conhecia Crestos, nem os deuses, nem os arcontes que criaram os céus e a terra. E ele falou assim, meu pai, vocês nunca ouviram sua voz e nem ouviu o seu parecer. Mas o parecer aqui não é aparência. O seu parecer quer dizer, seu parecer é suas premissas. O Velho Testamento está cheio de pareceres do Deus do Velho Testamento. Mas Crestos falou, vocês nunca ouviram o parecer do Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E somente a quem o Filho quiser revelar. Vocês nunca ouviram a voz dele. E ele falou, o Deus verdadeiro, meu Pai, vocês não conhecem. Falou para os judeus e falou assim, se a justiça de vocês não exceder dos judeus aí, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. Então, e ele falou, a vida eterna é essa, que te conheço a ti só como Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviasse. Então, Moisés e Abraão nunca viram. E vou, só para finalizar, tá? Você tem uma galerinha em Hebreus, tá? De pessoal que seguiu o Deus do Velho Testamento. Lá está Getefé, Isaías e outros, né? Exaltados pela fé. A pergunta que eu vos faço, eles conseguiram chegar na promessa? Não. Então, porque eles seguiram o Deus errado. O Deus do Velho Testamento não salva ninguém. Ele diz, eu mato teu filho e faço reviver, e não há ninguém que escape das minhas mãos. Ele diz, todas as nações são um nada, menos que um nada. O Deus do Velho Testamento é iracundo, matador de crianças. Aplaca sua ira inalando o odor de sangue queimado. Ele, ciumento, matador de criança. Ele é matador de criança. Ele gosta de um primogênito. Ele tem 2 pesos, 2 medidas. Matou todo o pessoal do dilúvio sem dar lei para eles. Matou o pessoal de Sodoma sem conhecer qual é o pecado que eles tinham. Então, é um Deus totalmente diferente do pai de Crestos, tá? E tem muita gente que diz, não, é o mesmo. Não dá. Crestos falou assim, para terminar. Crestos não, no Novo Testamento. Vós conhecereis pelo seu fruto. Você conhece, consegue discernir pelo fruto. Qual é o fruto de Crestos? Paz, mansidão, longanimidade, domínio próprio, etc. Qual é o fruto do Deus do Velho Testamento? Maldição, ira, né? Aplaca sua ira, ciúmes, guerras, pelejas, mentiras. Então, pelo seu fruto conhecereis. E ele diz mais ainda, é dito mais ainda. Numa fonte que jorra água doce, não pode jorrar água salgada. De uma fonte, de uma boca que fala bênção, não pode sair maldição. Isso aí quebra tudo que está escrito em Deuteronômio 28. Você já viu as maldições desse Deus aqui? Do Deus do Velho Testamento? Para quem ele não gosta? Não, eu estou entendendo, eu entendo o teu raciocínio, a gente já conversou há bastante tempo. Você está falando ali em Deuteronômio, onde tem bênçãos e maldições. Né? Tem maldição para aqueles que não cumprirem a lei, né? E bênçãos para aqueles que seguirem os mandamentos. Mesmo? Ao passo que o Pai de Jesus, ele diz assim, em Lucas, né? Ele tanto é bom como com os bons ou com os ingratos, não há acepção de pessoa. E não é o pecado que faz separação dele. A única... Agora é change mesmo. Agora, a única coisa que nós temos para nos salvar é essa. Deus amou o mundo. Esse Deus que amou o mundo é o incognoscível, pai de Isocrestos. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, Isocrestos, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O único meio de conseguir a vida eterna é fé em Isocrestos. Tá bom? E eu estou à sua disposição. Para mim, já estou satisfeito. Tá? Muito obrigado, Edson, aí, pela tua presença aqui, cara.
Eu te respeito, gosto muito de você. Você é um cara legal. A gente está lá no nosso grupo, você fala numa boa, você conversa com a gente numa boa. O pessoal gosta de conversar com você, porque você é um cara fácil de conversar, apesar de ter um pensamento bastante diferente. E eu quero aqui, gente, pedir para vocês, né, para vocês que assistirem a live, estão assistindo e que assistirem até o final, nos ajudar no nosso trabalho, tá? Que é um pouco difícil. Se inscrevam aqui no canal, se inscrevam lá no canal do Edson, se inscrevam aqui no meu canal também. Deixem o like aqui nessa live, aí, deixem o like, compartilhe, ative aí o sininho para estar recebendo as notificações aí, entendeu? E nos ajude no nosso trabalho, para o YouTube poder estar indicando o trabalho. Tá? E o link do canal do Edson está na descrição do vídeo. E também eu vou colocar agora, assim que eu sair aqui, eu já vou colocar o link do meu canal do YouTube na descrição do vídeo. Do canal não, do grupo de WhatsApp, na descrição do vídeo. Lembrando que quem entrar lá no grupo Teologia e História no WhatsApp e falar, eu vi a live de você conversando com o Edson Marcionita, e eu quero a primeira Bíblia, quem falar assim, eu quero a primeira Bíblia, vai ganhar o PDF lá do Edson no grupo lá, beleza, gente? Então é isso aí, gente. Um abraço. Tu quer fazer as tuas considerações finais, Edson? Não, para mim estou satisfeito, muito obrigado. Desculpa, é a primeira vez que eu participo. Se eu cometer algum erro aí, eu peço perdão. Não, que isso. Foi show de bola, foi show de bola. E todos fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Isocrestos. Amém. Muito obrigado. Hein? Estão te convidando. Seria muito bom o Edson ir para um debate ou entrevista no Arena Apologética. Arena Apologética. É um canal lá de um amigo, tá? Ali tem muitos cristãos, ali tem debate, tem entrevista. Estão falando que seria bom você ir lá. Mas quem sabe alguém não entra aqui lá no grupo de WhatsApp e te convide pessoalmente, aí você vê se você aceita o convite. Eu aceito. Daqui para frente vou aceitar, porque o meu trabalho da Bíblia Marcionita já foi feito. Agora eu tenho mais tempo agora, né? Se me convidar, beleza. Tá aí, então, gente, já sabe. Se vocês querem ver ele lá, é só vocês falar para o dono do canal lá da Liga Apologética, convidar ele que ele vai. E é isso aí, gente. Um abraço. Eu tenho outras coisas para fazer agora. Uma ótima tarde para vocês. Obrigado por terem me acompanhado até agora. E até a próxima live.